A experiência humana é tecida por fios invisíveis de emoções complexas. Mas poucos são tão resistentes e pesados quanto a culpa e o perdão. Ambos formam um binômio que define nossa saúde mental, nossas relações interpessoais e, em última instância, a nossa capacidade de caminhar em direção ao futuro sem o lastro paralisante do passado. Viver é, inevitavelmente, errar. E errar nos coloca diante do espelho da consciência, onde a culpa nasce como um juiz severo e o perdão surge como a única absolvição possível. A anatomia da culpa, o juiz interno. A culpa não é, por si só, uma vilã. Em sua forma funcional, ela atua como uma bússola moral. É aquele desconforto agudo que sentimos quando nossos atos violam nossos valores pessoais ou prejudicam alguém. Sem ela, a vida em sociedade seria impossível, pois a culpa é a raiz da empatia e da responsabilidade. No entanto, a linha entre a culpa saudável e a culpa tóxica é tênue. Enquanto a primeira nos impulsiona à reparação, a segunda nos ancora no remorso cíclico. A culpa tóxica é um veneno que tomamos esperando que o outro se sinta melhor, ou uma punição que impomos a nós mesmos por sermos humanos e falíveis. Ela se manifesta de 3 formas principais. 1. Culpa por ações. O arrependimento direto, por algo que fizemos ou deixamos de fazer. 2. Culpa por pensamentos. O julgamento severo sobre desejos ou impulsos que consideramos imorais. 3. Culpa do sobrevivente. O fardo irracional de estar bem enquanto outros sofrem. Muito comum em contextos de perdas coletivas. O grande perigo da culpa reside em sua capacidade de distorcer o tempo. Ela nos mantém presos ao ontem, revivendo o erro em um looping infinito, como se a punição mental pudesse, de alguma forma, alterar o que já foi escrito. O perdão, um ato de egoísmo saudável. Se a culpa é a prisão, o perdão é a chave. Contudo, o conceito de perdão é frequentemente mal compreendido. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, nem validar o erro alheio ou o próprio. Perdoar não é um gesto de fraqueza, mas de uma força hercúlea. Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Muitas vezes resistimos ao perdão porque acreditamos que, ao perdoar, estamos deixando o outro sair impune. Essa é uma falácia perigosa. O perdão não é sobre o outro, é sobre o sujeito que perdoa. É a decisão consciente de não permitir que a dor causada por outrem continue a ditar o seu estado emocional no presente. É retomar o controle da própria narrativa. O desafio do auto-perdão. Se perdoar o próximo já é uma tarefa hercúlea, perdoar a si mesmo pode parecer impossível. O auto-perdão exige um nível de honestidade brutal. Frequentemente, somos nossos juízes mais implacáveis porque conhecemos cada nuance de nossas intenções e fraquezas. O processo de auto-perdão passa por etapas fundamentais: reconhecimento, aceitar o erro sem justificativas paliativas, reparação, sempre que possível, agir para minimizar o dano causado, aprendizado, extrair a lição necessária para não repetir o padrão, libertação, aceitar que a versão de você que cometeu o erro não possuía a maturidade ou as ferramentas que você possui hoje. Negar o auto-perdão é uma forma de arrogância espiritual, como se nossos erros fossem grandes demais para a misericórdia da vida ou da própria evolução humana. A dinâmica nas relações. O diálogo do arrependimento nas relações interpessoais. A culpa e o perdão formam uma dança delicada. Para que uma relação se cure após uma quebra de confiança, o perdão precisa ser acompanhado de arrependimento genuíno. O arrependimento não é apenas um cinto muito verbal, é uma mudança de direção. Quando alguém nos fere, o perdão pode ocorrer em 2 níveis. 1. O perdão unilateral. Você decide perdoar para se curar, independentemente de o outro ter pedido desculpas ou não. Isso é
essencial para sua paz. 2. A reconciliação é o restabelecimento da relação. Esta, ao contrário do perdão, exige o esforço de ambas as partes e a reconstrução da confiança, tijolo por tijolo. É perfeitamente possível perdoar alguém e ainda assim decidir que essa pessoa não terá mais espaço na sua vida. O perdão limpa o sangue da ferida. A distância impede que ela seja aberta novamente. O impacto biológico e psicológico. A ciência moderna corrobora a importância desses temas. Estudos em neuropsicologia mostram que o estado de não perdão mantém o corpo em um nível constante de estresse oxidativo. O cortisol alto, a pressão arterial elevada e a insônia são sintomas físicos de quem carrega mágoas profundas ou culpas crônicas. Por outro lado, o ato de perdoar ativa áreas do cérebro ligadas à resolução de problemas e à empatia, reduzindo a atividade da amígdala, o centro do medo e da reatividade. Em suma, perdoar faz bem ao coração, literalmente. A espiritualidade e a filosofia, ao longo dos séculos, grandes pensadores e tradições espirituais debruçaram-se sobre este tema. Para o estoicismo, a culpa por coisas fora de nosso controle, como o passado, é um desperdício de energia vital. Para muitas religiões, o perdão é o reflexo do divino no humano. Independentemente da crença, a filosofia nos ensina que a vida é um fluxo constante de transformação. Se nada na natureza é estático, por que nossa identidade deveria ficar presa a um erro de 5 ou 10 anos atrás? Somos seres em processo de torna-se. Conclusão. A estrada para a liberdade caminhar pelo labirinto da culpa e do perdão não é um trajeto linear. Haverá dias em que a culpa voltará a sussurrar no ouvido, e dias em que o perdão parecerá uma meta distante. O segredo não reside na perfeição, mas na persistência da autocompaixão. Entender que a culpa deve ser apenas um sinal de alerta para o ajuste de rota e que o perdão é o combustível para continuar a viagem. É o que nos permite envelhecer com serenidade. Ao final da vida, o que define nossa paz não é a ausência de cicatrizes, mas a consciência de que não permitimos que essas cicatrizes nos impedissem de amar e de recomeçar. Libertar-se da culpa e abraçar o perdão é talvez o maior ato de coragem que um ser humano pode realizar. É o abraço final entre quem fomos, quem somos e quem ainda podemos ser.